O que está acontecendo na revisão da vida toda no STF? Atenção para as últimas notícias. Se você ainda não viu este vídeo aqui, então eu sugiro que você pause, vá ver esse vídeo e depois volte para cá, para você entender o contexto do que está acontecendo no STF. Pessoal, postei um vídeo ontem a respeito de um trecho de uma sessão do STF que os ministros estavam decidindo se o ministro André Mendonça poderia ou não votar em um processo que o ministro Marco Aurélio já tenha votado. Aí você fala, ué, mas isso aí já não estava decidido? Calma. Então vamos aqui tratar nesse vídeo com argumentos jurídicos se isso vai ou não ser aplicado na revisão da vida toda. Primeira coisa que você precisa saber. Doutor, eles estavam julgando especificamente a revisão da vida toda nessa sessão deste vídeo? Não, mas calma. Por quê? Porque se você acompanha o nosso canal há um tempo, você lembra que quando o ministro André Mendonça tomou posse, nós levantamos a bandeira para ele não poder votar. Por quê? Porque ele havia acabado de ocupar um cargo da AGU, Advocacia Geral da União. Então, era nítido que ele tinha um conflito de interesses, né? Por mais que ele quisesse ser imparcial, mas ele já viria tomado, né, justamente por ter ocupado o cargo da AGU, e isso poderia impactar no voto dele, né, nessa imparcialidade, não questionando o caráter da pessoa, não é isso. Mas justamente, né, você acabou de sair da AGU, e aí você vai julgar um processo da AGU, você sabe que quem representa o INSS nos processos judiciais é a própria AGU. Beleza. Então, essa discussão é válida. Por quê? Porque nesse vídeo de ontem, tudo bem, eles não estavam julgando especificamente o tema 1102 da revisão da vida toda, mas calma, por quê? Porque quando eles decidiram que os votos do ministro Marco Aurélio, que já havia se aposentado, seriam mantidos, eles também não estavam julgando a revisão da vida toda, e essa decisão de manter o voto do ministro Marco Aurélio também foi aplicada na revisão da vida toda. Nossa, doutor, parece que estou entendendo, mas está meio difícil. É assim, pessoal, tudo no STF é uma questão de precedentes, de manter a segurança jurídica, de manter uma coerência. Então, quando o STF decide alguma coisa, aquilo vai se aplicar aos outros processos em que aquela situação ocorrer. Então, quando eles decidiram lá atrás, né, que o voto do ministro Marco Aurélio seria mantido, aquela discussão, se o André Mendonça ia poder votar ou não, se ele era da AGU e tudo mais, foi por água abaixo. Colocou, né, uma pedra no assunto. Beleza. E não estavam julgando a revisão da vida toda e foi aplicado para a revisão da vida toda. Então, o julgamento aqui, né, dessa sessão, que eu postei o vídeo ontem, faz sentido essa discussão? Olha, pode fazer, mas eu quero te trazer uma calma nesse momento, né? Uma palavra de calma, um conhecimento a mais aqui para você. Por quê? Porque eu, sinceramente, não acredito que esse entendimento dessa sessão deva ser aplicado na revisão da vida toda. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Agora, quero trazer aqui esse trecho do Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Comente amém para essa palavra. Que a paz do Senhor esteja com você. E isso vale também
para a gente respirar fundo. Beleza? Beleza. Olha o que os aposentados estão comentando aqui. Osmair Mancini, o STF não passa de um balcão de negócios. Olha o aposentado desacreditado, pessoal. O aposentado já não aguenta mais essa demora do STF. Francisco Soares Pontes, vai dar tudo certo sim, Deus maravilhoso. Olha, já tem um outro olhar, né? Mas dá para entender quem está desanimado. Mas não precisa ficar desanimado. Eu vou resolver isso aqui, pessoal. Marília Álvares, tomara que saia. Meu esposo está esperando há muito tempo por esse reajuste. Foi retirado dos aposentados. João Martins, será que essa armadilha do INSS vai dar certo dessa vez? Os senhores do STF não vão se privilegiar? Maria Zélia, revisão da vida toda, sou aposentada, estou ansiosa, venha logo. Todos nós aposentados estamos esperando. É isso aí, Nathaniel. Boa noite, doutor Nakamura. Obrigado pelas informações. Obrigado, Rita Cássia. O que estão fazendo com a revisão da vida toda? Irene Molero falou com a advogada. O processo dela ainda está suspenso. Falou que ainda é porque não foi juntado o acórdão nos processos. Pessoal, o acórdão já foi publicado faz tempo, meus amigos. Acorda, pessoal. Dona Irene, fala para o seu advogado que já foi juntado. Talvez ela tenha falado que não houve o trânsito em julgado. Talvez seja isso que ela tenha se referido. E eu vou ler mais o comentário do Eduardo Lins. Isso é um absurdo, né? A justiça brasileira tentando reverter esse julgamento. Que vergonha, meu Deus. Então, olha aí como que está a cabeça do aposentado devido a essa demora do STF. Mas primeiro de tudo, pessoal, na verdade, essa demora do STF nem deveria estar prejudicando os aposentados. Sabe por quê? Porque o STF ele já previu que isso poderia acontecer. O que poderia acontecer, doutor? Essa situação de o STF julgar e os juízes não aplicarem a decisão. O STF já viu isso lá atrás. O STF tem precedentes, tem julgamentos que já transitaram em julgado, dizendo o seguinte: olha, não precisa esperar nem publicação do acórdão, nem trânsito em julgado. Então, o STF ele já sabia que isso poderia acontecer, porque isso já aconteceu em outros processos. Essa questão do STF decidir e os juízes demorarem a aplicar. Por isso que o STF tem decisão já batendo o martelo, falando: olha, não precisa esperar trânsito em julgado. Decidam, tem tese firmada, juízes do Brasil inteiro, decidam. Aí, o que está acontecendo? Em cada processo de cada brasileiro, em cada estado, cada região do país, o INSS está recorrendo. O INSS apresenta embargos de declaração no seu processo também. Não é só no tema 1102 que está esperando essa resolução, mas no seu processo também. O INSS vai apresentar recurso inominado, o INSS não larga o osso. E isso prejudica os aposentados, porque você viu a vitória, viu até pela TV, eu estive lá, né, dia 1º de dezembro, você sabe disso. Aí você fala, pô, ganhamos, ficamos emocionados, comemoramos, mas e na prática? Cadê essa decisão? E agora mais essa. Os ministros decidindo se o ministro André Mendonça vai poder votar em um caso de embargo de declaração, mesmo que já tenha havido voto do ministro Marco Aurélio. Mas, nessa questão em específico, uma eventual pretensão do INSS não há de prosperar. Primeiro, como eu disse, eles não estavam julgando a revisão da vida toda. Só que isso não é um argumento, porque, como eu disse lá atrás, eles também não estavam julgando especificamente a revisão da vida toda e a decisão de manter os votos do ministro Marco Aurélio valeu para o tema 1102, valeu para a revisão. Então é o que eu falei, a gente tem que estar sempre atento ao que o STF está decidindo, porque uma decisão vale para outros casos semelhantes. Mas eu disse semelhantes. Esse caso não é semelhante com a revisão da vida toda, por um simples motivo. O voto do ministro aposentado é mantido. Em embargos de declaração, podem ser trazidos fatos novos, fatos supervenientes. O que é superveniente? É aquilo que vem depois. Então, se houvesse um fato novo,
que mudasse a revisão da vida toda, nesse caso, sim, o ministro André Mendonça poderia votar. E aí, o que ele votaria ou não, ele foi indicado pelo outro presidente, não sei o quê, aí seria outra discussão. Mas todos os argumentos já foram apresentados. Todos os dados já estão no processo. Todas as leis, todos os julgados, todos os precedentes e até mesmo as notas técnicas do INSS. Tirando a última, que ninguém teve coragem de juntar no processo, né, pessoal? Então, esse julgado, né, é importante a gente estar acompanhando, é importante a gente estar de olho e é importante a gente estar discutindo isso aqui. Mas eu quero te tranquilizar, porque nós, da comunidade jurídica, nós realmente não acreditamos que o que foi decidido aqui, nesse vídeo de ontem, vá influenciar a revisão da vida toda. É claro que, com o INSS, pessoal, todo cuidado é pouco. A gente tem que manter o nosso olho aberto, sim. A gente tem que continuar vigilante, sim. Mas é o que eu falo. Sou pós-graduado, especialista em Direito Constitucional, Direito aplicado pela Escola da Magistratura, e eu falo isso porque eu me aprofundo no estudo, né? Então, e também converso com outros advogados, é claro, né? A gente não vive numa bolha, quem está errado é a INSS. Nós, advogados, nós temos que ser unidos. Então, eu não vislumbro nenhum fato novo, nenhum fato superveniente, nada que tenha acontecido do dia 1º de dezembro até hoje pode ser considerado fato novo. Não teve nenhuma lei nova, não teve mudança de entendimento, não teve nada disso. O que o STF poderia fazer, então, para já resolver de uma vez? É justamente julgar os embargos de declaração, porque o pessoal pergunta, o que falta para o trânsito em julgado? Falta julgar os embargos de declaração. E depois? Aí não falta mais nada. Então, antes mesmo de brigarmos pelos embargos, pelo trânsito em julgado, nós temos que brigar pelo resultado final dos embargos de declaração, que inclusive podem decidir a respeito da decadência, porque o INSS trouxe esse ponto nos embargos. Sobre modulação de efeitos, pode limitar quem ainda não entrou? Poder pode, mas, né? Eu acho que todo mundo já entrou. Eu acho que só não entrou quem ainda não estava sabendo. E aí você precisa levar esse conhecimento a essa pessoa. E temos um programa de indicação, que você ganha R$100 por indicação. Olha aí que bacana, pessoal. Para você já encher o bolso aí enquanto não sai a sua revisão. Entre em contato no WhatsApp 44, tá? 44 99868 3378. Você faz o seu cadastro e aí você já passa a fazer parte desse programa de indicação. Beleza. Tem gente recebendo? Tem gente recebendo, pessoal. Tem gente recebendo. Nós temos processo em todo o Brasil. E tem gente recebendo. Tem juiz julgando. Tem juiz julgando. Tem juiz concedendo tutela de evidência. Tem juiz concedendo tutela de evidência. Mas tem juiz também esperando o trânsito em julgado? Bom, nos nossos processos, nós argumentamos, nós peticionamos e nós ligamos, vamos atrás, eu rodo o Brasil inteiro quando é preciso para verificar o que está acontecendo. Tem juiz que já tirou da suspensão, só que ainda não julgou devido ao alto volume de processos. Aí isso é uma coisa que eu até mencionei que isso poderia acontecer. Porque o juiz, ele não julga só a revisão da vida toda, pessoal. O juiz federal, chegar lá para ele, né, quanto maior a comarca, quanto maior, né, maior vai ser a especialidade, tá? Mas o juiz de comarcas menores, né, de regiões menores, ele vai ter que julgar de tudo. Então, se for possível, ele vai julgar só previdenciário, mas mesmo dentro do previdenciário,
poxa, a gente entra com um processo de aposentadoria que não foi concedida pela INSS, a gente entra com benefício de prestação continuada, a gente entra com outras revisões, além da revisão da vida toda. Então, entenda também que o juiz ele tem muito processo para julgar. É claro que isso não é, assim, isso é só para você entender o que está acontecendo. Isso não justifica a demora, não. Principalmente dos juízes que entendem que tem que ter o trânsito em julgado. Aí isso não justifica. Agora, o que às vezes, né, o aposentado está aflito e não está entendendo? É que às vezes o processo dele já saiu da suspensão, né? Então, tudo bem, saiu da suspensão, só que ainda não teve a sentença. E é dessa sentença que precisa, pelo menos, para conceder a tutela de evidência, que aí você já sai recebendo o seu reajuste mensal. Então, no fritar dos ovos aqui, o que a gente tem? Temos que continuar acompanhando? Com certeza, com certeza. Agora, se eu pudesse te tranquilizar e falar, olha, eu não vejo como encaixar o que foi decidido neste outro vídeo aqui, né? Eu não vejo como encaixar isso na revisão da vida toda, tendo em vista que não há fato novo, não há fato superveniente. Não tem nada depois da decisão que possa fazer o ministro votar. Vocês estão entendendo? Nesse processo que estava aqui, havia. Mas não é o caso aqui da revisão da vida toda. Então, se ficou dúvidas, pessoal, vai utilizando aqui os comentários que a gente vai tratar sobre isso, tá certo? Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por estar aqui. Inscreva-se no canal para fazer parte desta luta e também acompanhar as últimas informações. E até a próxima.